Primeiro livro dos Reis, 19, versículos 1 a 18. A esperança para quem esfriou na fé. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. É assim que eu imagino Elias falando. É assim que eu imagino aqui. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Queridos, há um fenômeno muito comum e doloroso na jornada de qualquer cristão: sentir-se frio na fé. Sentir-se frio na fé. Ok? Mesmo depois de ter vivenciado na prática o cuidado e a fidelidade de Deus. Sim, meus irmãos, é provável que alguns aqui nessa noite estejam se sentindo exatamente assim. Desanimados, exaustos, sem perspectiva, olhando a própria vida e vendo apenas as cinzas daquilo que um dia talvez tenha sido uma vida religiosa mais vibrante, mais fervorosa. Talvez. Ser convidado para falar sobre esse tema e me fazer pensar sobre frieza. E frieza é um termo que a gente usa comumente para caracterizar a situação espiritual de uma pessoa, não é? Interessante associar a questão da temperatura à fé. Interessante isso, porque assim como o calor e o frio podem ser medidos em graus, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, a fé também possui graus, também possui.
ela abertamente destaca o seguinte: essa fé é de diferentes graus, diz a confissão. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida. É o que lemos no capítulo 14 da confissão, em seu terceiro parágrafo. Vejam, eu não estou dizendo que existe aqui uma unidade de medida para a nossa fé. Tipo, como é que a gente mede a nossa fé? Ora, em graus crentes ou em graus calvínicos. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que a gente pode colocar o termômetro espiritual em algum lugar para medir o quanto você conhece, o quanto você confia e o quanto você concorda com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Não é. Queridos, o valor pedagógico da gente saber sobre a intensidade da nossa fé está em seu objetivo. E vocês sabem qual é o objetivo? Por que nós somos informados a respeito de que a nossa fé pode ser fria ou pode ser fraca? Sabe qual é o objetivo? Combater o desespero espiritual, oferecendo para a gente uma métrica, mas uma métrica de acolhimento em vez de um veredito de condenação. Saber se a sua fé é forte ou fraca não é para te condenar, é para te libertar. É isso. Está fraca a sua fé? Será? Será que você entrou por aquela porta com o coração abatido, fraco, decepcionado? Se sim, saiba que ao ensinar que a fé possui intensidades diferentes, a pedagogia reformada promove algo importante para nós, que é a consciência de que o tônus enfraquecido da nossa fé não anula a existência da sua vida espiritual. Só tem fé fraca quem tem fé. Só tem fé em Deus quem foi alcançado por Deus. Meus queridos, veja, vou repetir. Lembrar-se da nossa fé enfraquecida não anula a existência da vida espiritual, nem a fraqueza temporária que nós experimentamos em nosso corpo significa que você não seja salvo. Não é isso. Em termos bem práticos, falar sobre frieza deve ser um exercício pastoral. Um exercício pastoral da consciência do cristão, para que ele entenda que a fé, sendo um dom de Deus, não deve ficar estático num estado de hipotermia, mas sim constantemente nutrido e exercitado até alcançar a firmeza do seu pleno potencial. Então, queridos, é sobre isso que eu vim falar aqui. É sobre isso. É sobre isso. Eu vim dizer que há esperança para quem esfriou na fé, porque apesar de qualquer circunstância da vida e qualquer circunstância abalar a sua fé, te esfriar, ou esse abalo ser o resultado de alguma dúvida ou aflição, nada disso tem poder para dar a última palavra sobre a sua comunhão com Deus. Não tem, porque a fé em Cristo Jesus possui resiliência garantida por Ele mesmo. Você não ficará nesta situação. Eu vim falar sobre isso. Então, este sermão em uma frase. Se você gosta de anotar, anote. O sermão em uma frase. A fragilidade da nossa fé jamais esgota a fidelidade de Deus, que nos restaura pela sua palavra. Eu vou repetir. A fragilidade da nossa fé jamais esgota a fidelidade do Deus que restaura pela sua palavra. Vamos para o primeiro ponto. Eu quero falar sobre a fragilidade da nossa fé. Eu vou falar sobre o quê? A fragilidade da nossa fé. Nós lemos o texto aqui e precisamos lidar com um homem mergulhado em uma crise. Não é isso? Todo mundo conhece. Um homem mergulhado em sua crise. Imagine-se aqui. Imagine você maratonando aqui a série chamada Reis. Imagine você. E no episódio anterior, você presenciou Elias vivendo no auge do seu ministério lá no Monte Carmelo.
Eu falo auge porque desde que o profeta surgiu anunciando aquela seca terrível no tempo em que o rei Acabe estava atuando, este episódio, o episódio do Monte Carmelo, parece ser algo que vai restaurar, parece algo que vai trazer ordem para o caos. E sabe aquela sensação? Ufa, as coisas finalmente vão melhorar daqui para frente. Sabe aquela sensação que dá na gente? A gente vai acompanhando e fala, opa, estamos vendo aqui o desfecho de tudo. Tudo agora vai dar certo. Aí aparece alguém e diz assim, então, eu conto ou você conta? Então, o capítulo 19 começa com uma queixa, não é? A queixa de quem? De Acabe. Acabe se queixa a uma mulher, Jezabel, a sua esposa, a famigerada Jezabel. O rei, vejam, não se alegrou com uma manifestação poderosa de Deus, provando ser ele o único Deus verdadeiro que existe. O rei não se alegrou com o fim da seca, tendo Elias orado, e diz o texto, e caiu grande chuva. Sabe aquela música? Eu vejo uma pequena nuvem, não é do tempo deles não, né, Albertino? Essa é nossa, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é da nossa época, né? Mas esse é um sinal. Quem conhece essa música? Levanta a mão, só para eu saber. Só a velharia, tá vendo? Igual a mim. Ok? Só os coroa igual a mim. Jovens, quem conhece? Levanta a mão. Sai daí, rapaz. Jovem é um guitarrista. Já ganhei, viu? Já ganhei ele, viu? Queridos, Acabe preocupou-se em contar para Jezabel sobre a morte dos profetas de Baal, um Deus que não existe. E a reação da rainha não poderia ser diferente. Ela mandou um recado para Elias. O recado foi um recado de matar. Mas até então, tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque trata-se de Elias, o grande homem de Deus, que passou pela seca, foi sustentado em situações impensáveis. Primeiro, foi sustentado por corvos. Depois, por uma viúva pobre em Serepta, vivenciando com ela o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. E testemunhando ali a própria ressurreição do filho daquela mulher. Olhamos para o profeta que desafiou sozinho 450 profetas de Baal, num confronto público de vida e morte, e Deus o fez prevalecer. Então, se você conhece essa história, se você está acompanhando a série, agora você diz, que venha Jezabel. Quem é Jezabel na fila do pão para enfrentar um homem como este? Que venha Jezabel. E aí, eu me lembrei, Albertino, na nossa época, quando a gente assistia Trovão Azul, Super Máquina, Comandos em Ação, tá vendo? Jaspion. Só estou conversando agora, jovens, com a galera da minha idade para lá. Quando a gente assistia essas séries, se estivéssemos acompanhando aqui a trajetória de Elias como numa série, exatamente este episódio acabaria aqui. Acabaria exatamente aqui. E se fosse no meu tempo, a gente precisava esperar uma semana no mínimo para o próximo episódio. Não é isso? A gente terminaria o nosso episódio com Elias triunfando, recebendo a intimação de morte de Jezabel, subia as letras e a gente ia brincar de Playmobil. E esperar pela próxima série. Queridos, contudo, a sensação do profeta imbatível, forte, cuja fé parecia inabalável, termina no primeiro minuto do episódio seguinte. O versículo 3 é devastador. Vocês perceberam? O versículo 3. Como começa o versículo 3? Temendo, pois, Elias. Temendo, pois, Elias. Cá estamos, olhando
para um Elias colapsado pela dureza do seu serviço fiel, pelas horas de dedicação e esforço diligente à missão. E a confissão de fé diz que a fé pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida. Pois bem, não foi diferente com Elias. Não foi diferente com Elias. Irmãos, diante disso, vamos fazer um exercício aqui, agora? Vamos fazer? Vamos aplicar o conceito mais comum entre nós, quando o assunto é frieza na fé? Vamos aplicar isso aqui. No senso comum, a gente tende a associar frieza na fé a quê? A um estereótipo do crente que antes era fervoroso, cheio de empolgação, cheio de envolvimento, mas que aos poucos, lenta e gradativamente, foi cedendo espaço para o mundo, relaxou na conduta e se deixou levar por algum pecado que a gente brinca dizendo que é assim, um pecado de estimação, não é assim que a gente fala? Pecado de estimação? Nós quase sempre olhamos para quem esfriou na fé com um olhar de suspeita moral. A gente olha procurando uma falha, um desleixo, um desvio, uma desobediência. Não é assim? Falar de frieza é isso, não é? Para nós? É isso. Mas olha só, é verdade que teologicamente o pecado habitual, sim, ele destrói a nossa sensibilidade espiritual. É verdade isso. O pecado enfraquece a nossa capacidade de confiar. Eu não estou negando isso. Eu não estou negando que existem desvios morais que realmente trazem dúvidas legítimas sobre a autenticidade da fé de alguém. Que a gente olha e fala, nem parece que é crente. Não é? A gente olha e fala assim, rapaz, será que é crente esse moço, essa moça? Quando a gente olha para a história bíblica, nós vemos, por exemplo, a derrocada de Salomão, quando ele se entrega às mulheres idólatras. A vida dele colapsou também. E as escrituras mostram com clareza todo o peso das consequências das suas escolhas. E eu estou falando de Salomão aqui. Há casos em que a frieza é sim o fruto amargo da rebelião. Sim. Só que a história de Elias quebra esse estereótipo e faz isso de maneira avassaladora. Avassaladora. Elias não se enquadra nesse estereótipo. Não se enquadra, não se enquadra. Elias não estava frio, meus irmãos, porque foi curtir o fim de semana na praia em pecado. Não que a praia seja pecado, viu? Olá. Ele não estava frio porque abandonou a sã doutrina. Não. O profeta foi assaltado em sua fé justamente enquanto servia a Deus. Ou não? Claro que sim. No rescaldo de uma das maiores batalhas espirituais da história de Israel. A fé dele esfriou. E não foi por rebelião. Ele enfraqueceu. Mas ele enfraqueceu por exaustão. Por exaustão. Ele abateu-se, diz o texto, fugiu, isolou-se debaixo de uma árvore, desejou a morte porque ele estava esgotado, porque ele estava frustrado. E a sua alma perdeu algo aqui, Henrique. Perdeu de vista a esperança. Perdeu a esperança. Mas repare no detalhe mais gracioso aqui do texto. Há uma graça aqui, Albertino, nesse texto. Mesmo abatido, mesmo cansado, mesmo querendo desistir de tudo, ele continua falando com Deus. Ele continua orando. Ele continua dirigindo as suas palavras ao Senhor. Então a fé de Elias não tinha morrido. Não. Ela havia sido esmagada pelas pressões da caminhada, mas ainda havia alguma brasa entre as cinzas. Sabe quando a gente faz um churrasco durante o dia inteiro, aí chega lá no final, vem aquele convidado, você já está de carne assim, transbordando pelos olhos, aí você tem que jogar um pouco mais de carvão em cima daquela cinza, dar aquela abanadinha, e a brasa volta novamente. Não é assim?
ali ainda havia brasas entre as cinzas. E isso muda completamente, meus irmãos, a forma como nós olhamos para nós mesmos e também para a maneira como olhamos para os nossos irmãos quando estamos fracos, desanimados. Significa que a sua frieza pode não ser simplesmente apostasia, rebelião. Acesso aquela pressa, sabe? A pressa que julga qualquer pessoa enfraquecida na sua fé, como se a pessoa não fosse crente. Evite isso, porque você também enfraquece na fé. Olhe para o irmão que está do seu lado, mas não diga nada não. Só veja alguém que como você, igual a você, tem a fé enfraquecida e assaltada pelas circunstâncias da vida, e continua sendo crente, e continua orando para Deus, continua vindo para a igreja com o coração destruído, com o coração desanimado. Vocês se lembram de que eu disse bem assim no começo: o valor pedagógico de sabermos sobre a intensidade da fé está no seu objetivo. Eu falei assim, né? Combater o desespero espiritual, oferecendo uma métrica de acolhimento em vez de um veredito de condenação. Não foi isso que eu disse? Pois bem, o nosso diagnóstico apressado prescreverá o remédio errado. Quando você se apressa em julgar alguém, automaticamente você vai oferecer um remédio inadequado. Porque quem está em rebeldia, de fato, precisa de confronto, precisa tomar pancada, precisa se arrepender. Mas quem está exausto de lutar, precisa de sustento, de acolhimento e de descanso. E talvez seja esse o seu caso. Talvez você esteja aqui exatamente assim, fraco, frio, mas porque está exausto, cansado, desanimado, frustrado. Mas você é crente, e aqui é o lugar de você ser acolhido. Se a história de Elias terminasse na primeira parte do versículo 5, olha aí para ele: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Se a história acabasse aí, com a imagem desse profeta esgotado, sozinho, após ter pedido a morte, está ali dormindo debaixo de uma planta, se acaba aí, nós teríamos todos os motivos para ter uma vida sem esperança. Se dependesse da capacidade de Elias de reacender a própria fé, ele teria sucumbido ali, ele teria morrido ali. Mas é exatamente no limite das forças que a graça soberana de Deus entra em cena. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. O Deus da aliança não abandona o seu servo ao processo de esfriamento. Ele não abandona. E é aqui que a gente começa a contemplar as intervenções da graça de Deus. E isso prova que sim, há esperança para quem esfriou na fé. Eu quero chamar sua atenção para uma palavrinha que está aqui no nosso texto. Olha no verso de número 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Qual é a próxima palavra? Eis que. Eu não vou criar teologia em cima dessa palavra não, tá? Não é isso. Mas esse eis que é uma partícula importante para a nossa compreensão. Porque é a partir daqui que o autor quer que você preste atenção. Eis que é assim, opa, preste atenção no que eu vou dizer agora. Olhe para isto aqui. Então, depois de vermos todo esse quadro de uma fé enfraquecida, eis que, preste atenção, há algo aqui. Deus começa a agir na vida daquele homem enfraquecido. E o texto diz: eis que o Deus fiel provê sustento para o corpo. Eis que
que o Deus fiel provê sustento para o corpo. São os versos 5 e 6. Deus começa o tratamento de aquecimento na vida do profeta, oferecendo para ele pão quentinho, água fresca e abraço caloroso. Quem não gosta disso, né, Albertino? Só quem está de dieta para não comer pão fresquinho, né? Pão quentinho. Mas quem não gosta disso? A primeira lição do caminho de socorro de Deus aqui é que Ele reconhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe disso, Ele sabe que você é pó. Antes de qualquer coisa, Deus atende Elias em suas necessidades físicas e emocionais mais básicas: sono, alimento, água e toque. Sono, alimento, água e toque. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas é isso que Deus faz. Então Ele não envia um raio para repreender o profeta. Ele envia um mensageiro celestial com pão assado sobre as brasas e água fresca. Então, mais do que suprir a fome, Deus envia alguém para tocar. Diga, tocar. Tocar. Um gesto da presença e cuidado direto com quem perdeu as forças e esfriou. Com quem quer estar sozinho, Deus manda companhia. Deus manda companhia. Pensemos um pouco em quando lidamos com alguém que esfriou na fé. Vamos pensar. Ou quando a gente olha para a nossa própria frieza. Vamos pensar nisso agora. A reação natural costuma ser o oposto da pedagogia divina. O oposto, infelizmente. A gente chega até uma pessoa desanimada e o que é que a gente faz? A gente cobra desempenho para ela. A gente multiplica exigências morais, despejando sobre elas exortações sinceras muitas vezes, porém com quase nenhuma sensibilidade. A gente chega na casa da pessoa que está desmotivada, que não tem vindo muito para a igreja, chega para a pessoa e fala assim: você precisa ler mais a Bíblia, viu, irmão? Falta jejum na sua vida, viu, irmã? É bom que você vai emagrecer um pouquinho. Ou então, você está muito desobediente, você é muito rebelde. Eu sei, meus queridos, o incentivo às disciplinas espirituais, o incentivo é válido, mas essas cobranças secas, distantes, raramente conseguem reaquecer o coração de quem está desanimado. Sim ou não? Sim, raramente. A resposta sempre é assim: eu sei, mas eu não consigo, eu sei. Elas tendem, na verdade, a gerar mais culpa do que restauração, tratando um ser humano ferido como se fosse um motor quebrado que precisa de algumas marteladas para funcionar. A questão, queridos, é que nas Escrituras, o socorro de Deus para os abatidos não passa pela frieza de um julgamento distante. Não passa. Andar com Deus é ter a sua companhia. Andar com Deus é viver desfrutando de cuidado. É assim que o toque do anjo em Elias revela que nem toda indiferença é fruto de cinismo, é fruto de rebelião. Muitas vezes ela é apenas o reflexo protetor de quem está acumulando dores, de quem está cheio de traumas, de quem está exausto de andar por uma vida debaixo do sol. É isso. É alguém cansado, frustrado. É o reflexo de alguém que teve o coração ferido por várias frustrações, como eu disse. E sabe, irmãos, pessoas que são classificadas como frias na fé podem, na verdade, ser o produto de péssimos exemplos cristãos. Se ser cristão é isso aí, ó. E alguém assim ferido tende a quê? A se fechar dentro de uma carapaça de apatia para se proteger contra o sofrimento. Então ele vai fechar a porta para você, porque você pensa que você está levando remédio, mas no fundo, suas palavras são veneno para a alma, mesmo
tentando ajudar. Mesmo tentando ajudar. Queridos, é por isso que o remédio bíblico para o esgotamento é presença acolhedora. O pão da providência e o toque gracioso daquele Deus que não esmaga a cana quebrada e nem apaga o morrão que fumega. Que não esmaga a gente. Vou brincar agora com vocês, a mocidade. Hulk esmaga. Deus não. Deus não. Foi boa essa, não? Foi? Gostou? É porque vocês não se movimentaram. Pensei que eu fiz uma piada de tiozão. Tipo, tem pra ver? Não, tem pra comer. Isso é ruim, né? Pensei que eu tinha feito. Eu pensei que esse era mal, né? Mas não, foi boa, foi boa? É, mais ou menos. Queridos, pão quentinho e água fresca devolveram a Elias a energia que o corpo precisava para ele não morrer lá no deserto. Mas o ser humano não é só feito de carne e osso. É verdade que o cuidado com o corpo fortalece as pernas do profeta, mas a alma dele continuava precisando de quê? De cura. E nesse ponto, eu lembrei as palavras de Jesus, que diz assim: nem só de pão viverá o homem. Certamente, aquele alimento refez as forças físicas de Elias, mas há algo mais necessário do que pão e água. Você sabe o que é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente entra no segundo tratamento. Primeiro tratamento é presença, pão, água e sono. Cuidado físico. Segundo tratamento a quem está fraco na fé, o texto diz: eis que, chama sua atenção de novo, eis que a graça prepara quem sofre para o reencontro com a palavra. Eis que a graça prepara para o reencontro com a palavra. São os versos 7 a 9. Veja, o anjo do Senhor aparece de novo. Eis que o anjo do Senhor aparece. E ele aparece 2 vezes. Essa é a segunda vez que ele aparece. Ele vai lá e faz o que com Elias? Toca naquele baiano que está lá deitado. Eu sou baiano, tá? Por isso que eu estou falando baiano. Só eu posso falar disso. Porque eu tenho um lugar de fala, não é assim? Só eu posso. E os nordestinos que aqui estão. Levanta a mão os nordestinos. E se eu fizesse assim? Ih! Aí, o anjo aparece e faz um alerta para Elias: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E o que é que a gente aprende aqui? Que a graça de Deus nos resgata, a graça nos fortalece, a graça nos coloca em movimento, em uma direção correta. E sabe qual é a direção correta que o crente desanimado deve receber? A direção que vai fazê-lo se reencontrar com a palavra. Com a palavra. Elias obedeceu, diz o texto, prontamente caminhou quantos dias? 40 dias e quantas noites? 40 noites até chegar ao Horebe. O verso 9 registra aqui o desfecho desse trajeto. Ali entrou em um lugar, numa caverna, onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra do Senhor. Observe a trajetória aqui. O pão, água e sono deram a Elias a energia física necessária para ele caminhar. A companhia do anjo supriu temporariamente o seu doloroso senso de solidão e isolamento. Veja que no verso de número 3, diz que ali deixou o seu moço. Ele se isola, ele não quer saber de ninguém. Não é assim que a gente faz? A gente não quer saber de ninguém. E Deus manda um anjo para suprir isso. Mas nem o pão, nem a água, nem a presença do anjo eram o objetivo final. Eles eram apenas o caminho para levá-lo ao lugar onde a palavra do Senhor o encontraria. É isso que o texto diz. Pão, água e contato são bons, sim ou não? Sim.
Mas quando você tenta curar uma crise profunda, apenas com boa alimentação, rotina de exercícios, lazer no fim de semana ou abraços, na verdade, está tentando apenas curar a alma com coisas que só conseguem satisfazer o corpo. Só isso. Nada disso tem o poder de devolver o sentido da vida. Nada disso tem o poder de perdoar pecados. Nada disso é capaz de reacender a fé no coração de quem está frio. Nada disso. E ouçam o que eu vou dizer agora. Presença, comida e descanso são fundamentais, são necessários, mas devem funcionar como uma espécie de ponte, um caminho para conduzir ao lugar da palavra, ao lugar da verdade. O texto mostra aqui, queridos, que Deus acolhe o corpo exausto de Elias para que o coração do profeta, o coração dele, estivesse pronto para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus novamente. Portanto, escute o que eu vou dizer. Chamar as pessoas para perto, oferecer um café sem açúcar. Pegou? Só os fortes tomam um café sem açúcar, não, Albertino? Sim, tá vendo? Chamar uma pessoa para tomar um café, estender a mão a ela, é o primeiro passo que você deve dar. Mas não pode ser o único passo. Nós acolhemos as pessoas para perto de nós com o objetivo de conduzi-las para perto da palavra. Eu aproximo as pessoas de mim e eu aproximo a partir de mim as pessoas ao Deus da palavra. Eu convido ela para sentar à minha mesa, comer um cuscuz com carne seca e cebola, com um bom copo de café quentinho e requeijão da terra, banana da terra cozida ou frita, com açúcar e canela. Vocês já estão salivando? Eu estou vendo gente assim, ó. Se animaram, só falar de comida crente é terrível, né? Irmãos, nós convidamos essas pessoas a se deleitar nessas coisas, mas apontamos também essas pessoas a se deleitarem no Senhor. No Senhor. Por isso, de nada adianta a gente aliviar cansaço físico, se não apontarmos para aquele que pode curar a alma, para que o Evangelho entre na vida das pessoas e reordene a vida delas, reordene a vida de quem teve a fé enfraquecida. Então eu estou disposto a, depois deste culto, ser convidado por qualquer um de vocês para ser bem alimentado e ser direcionado por Deus. Aí a gente entra na terceira lição, na terceira forma como Deus trata um coração enfraquecido. Eis que o Senhor corrige a teologia do espetáculo. Eis que o Senhor corrige o quê? A teologia do espetáculo. Eu tenho que falar até que horas? Só para eu... Não fale isso não. Porque não vai dar tempo a gente sair para comer depois. Eis que o Senhor corrige a teologia do... Versos 11 e 12. Vejam bem. Nos versículos 11 e 12, Deus ensina a Elias que a sua presença transformadora não depende de evento barulhento. Não depende de grandes manifestações de poder. É isso que Deus vai ensinar para Elias. Diante dele, o texto diz, passa um vento impetuoso que quebrava até as rochas. Um terremoto, um fogo abrasador. Contudo, depois de tudo isso, o autor enfaticamente diz, o Senhor não estava neles. E aí, a pergunta é, onde aqui e agora no texto Deus se manifesta? Resposta, no sopro de um silêncio, cicio é isso, de um silêncio suave. No sopro de um silêncio suave. Elias precisava aprender que o Deus que opera no fogo barulhento do Carmelo é o mesmo Deus que governa no silêncio do cotidiano, das coisas simples da vida, nas coisas mais simples da vida. Como se assentar na praia da Enseada, ver o sol nascer.
no sorriso de uma criança, nas buzinas das motos, no trânsito. Não, isso não, de jeito nenhum. Queridos, a fé de Elias estava em crise, porque ele achava que Deus só agia quando tinha espetáculo, quando tinha barulho, quando tinha multidão. Ele pensava assim. É assim que Deus o corrige, vai lá e corrige, mostrando que o reino avança de forma mansa, discreta, soberana, através da palavra que é sussurrada ao coração do ser humano. Eu estou convencido, meus queridos, de que nós cometemos o mesmo erro de Elias: condicionar a presença de Deus a algum tipo de impacto emocional ou ao entretenimento. Grandes pensadores cristãos já nos alertavam sobre esse perigo. O perigo de trocarmos a voz de Deus pelo barulho das emoções. Vou citar alguns deles aqui brevemente. A W. Tozer dizia que quando nós perdemos a percepção do Deus invisível, nós tentamos inventar espetáculo para preencher o vazio. Percebeu? Nessa mesma linha, C.S. Lewis disse que o maior inimigo da vida espiritual é o ruído contínuo. O maior inimigo é o ruído, pois a cultura do barulho nos ensina a fugir do silêncio em que Deus fala. Na prática, a lição aqui é grandiosa. Sabe qual é a lição? Quando condicionamos nossa fé ao som alto, à música cativante ou a picos de adrenalina no culto, nós tornamos-nos dependentes do entretenimento em vez de dependentes do Evangelho. Aí o Evangelho some, você nem presta atenção no que está sendo dito, só no que está sendo sentido. Assim nós somos aqui desafiados a corajosamente fazer calar o ruído. Todo ruído ao nosso redor, compreendendo que a fé madura é alimentada, a fé madura é consolidada na vida de contemplação. Onde está o silêncio na sua vida? Só quando eu durmo, pastor. Mas se você é casado, talvez nem dormindo você tenha silêncio. Vocês pegaram, né? Alguém ronca do seu lado. Então quem acredita que a jornada cristã de verdade se dá sempre assim nesse contexto do poder, da ebulição das sensações, sabe? Está fadado ao desapontamento no primeiro dia de seca. Quem fundamenta a fé na euforia das sensações não aguenta a rotina de uma segunda-feira, não aguenta a aridez de uma prova de cálculo 1 na faculdade, não aguenta a frustração de não ter uma oração atendida, não aguenta. Isso porque a vida cristã real não é o acampamento da UMP, não é. Ela é feita de estradas poeirentas, ela é feita de dias comuns, ela é feita de momentos em que o único combustível disponível é a promessa nua e crua das Escrituras Sagradas. Então, se você só consegue crer quando a banda toca forte e o coração acelera, o seu Deus não é o Senhor da aliança, é o seu próprio estado emocional, não é Deus. E é precisamente aqui que a graça nos resgata, lá de Horebe, para a vida diária. E a gente chega na última lição. Eis o Deus que restaura o seu propósito. Repita. Eis o Deus que restaura o meu propósito. Vamos lá? Eis o Deus que restaura. Não, eu falo e vocês repetem. Eu que estou levando vocês a se confundirem. Repitam comigo. Eis o Deus. Está vendo? Que restaura o meu propósito. Pronto. Eu que estava confundindo vocês. Nós caminhamos aqui para o fim, meus irmãos, e há algo fascinante no desfecho dessa história. Fascinante. O cuidado do Senhor não visava aqui criar uma espécie de zona de conforto para Elias. Não tem nada a ver com isso.
O Senhor resgata a saúde do profeta. O Senhor resgata o ânimo dele. E logo em seguida, dá uma ordem clara. Diz assim: vai, volta para o teu caminho e unge. É isso que Deus faz. Beleza? Aprendeu comigo? Tá fortinho? Tô. Volta para o trabalho. Volta para a missão. Tem gente que depende de mim através de você. Vai lá, volta lá. Essa ordem aqui revela o verdadeiro sentido da vocação. Afinal, a vida de um profeta como Elias cobrava um preço alto. Cobra um preço alto. Verdade. Cobra um preço alto. Uma existência inteiramente gasta para ser a voz da verdade em tempos difíceis. Isso cobra um preço. Quando ouvimos Elias ali debaixo do zimbro, lembra? Pedindo a morte, nós estávamos olhando para um homem que havia chegado ao seu limite, não é? Ele estava exausto de lutar, pronto para desistir da missão. Mas o Senhor não o recolhe para aposentá-lo na caverna. Não. Ao dizer vai, volta, unge, são os verbos aqui, o Senhor mostra que existia uma história inteira aguardando por Elias fora daquele isolamento. Deixa eu falar para você que vive isolado. Tem uma vida inteira esperando por você. E ela é breve. Ela passa rápido. Eu olhei para o meu colega e vi alguns cabelos brancos até na sobrancelha dele. E ele olha para mim e diz: eu não vejo mais os seus cabelos. Queridos, passa rápido. Deus mostra para Elias, havia novos reis para serem indicados. Um jovem chamado Eliseu esperando por mentoria e discipulado. Há muito o que fazer. O Senhor estava ensinando ao seu profeta que a cura da alma e o reconhecimento e o reaquecimento da fé acontece enquanto nós voltamos a caminhar e a servir. Caminhar e servir. Caminhar e servir. E esse padrão aqui de graça se repete na Escritura. Olha só, lembra do profeta Jonas? Ele foge. Depois de ter vivenciado um colapso lá no fundo do mar, ele clama do ventre do grande peixe, Deus o resgata, e aí a Escritura diz assim, ó: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Olha só, a restauração da vida de Jonas culminou no cumprimento do chamado que ele queria fugir. Deus restaura um homem e diz o que para ele? Volte para o trabalho, volte para a missão, volte para o serviço. Eu te aqueci para isso, para isso. Queridos, sabe o que é que isso ensina? Que a graça nos alcança justamente para nos capacitar a amar e servir de novo. Deus te chamou aqui essa noite para isso. Para aquecer a sua fé, para você voltar a amar. Para você voltar a servir. Porque é lá que o Senhor te quer servindo. Saibam que o Senhor cuida do nosso corpo, cuida da nossa alma, para que nós possamos voltar à faculdade. Para que você possa voltar ao trabalho. Para que você possa voltar para a igreja com um coração cheio de generosidade. A prova mais concreta de que a nossa fé foi restaurada não é um arrepio passageiro no culto, não é. Sabe o que é? É a coragem de se levantar da caverna e dizer assim, ó: Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Agora que eu estou aquecido, usa a minha vida para edificar o meu próximo. Portanto, a lógica do Evangelho nos aponta para o fato de que o Senhor reaquece a nossa fé para nos devolver a missão. O que é que eu posso concluir? O que é que eu posso concluir? Quando a gente olha para a história de Elias na caverna,
nós não estamos apenas olhando para uma biografia de um profeta exausto e frio. Não. As Escrituras apontam para além de Elias. Elas apontam para outra pessoa. Elas apontam para Jesus. Pensem comigo. Elias foi alimentado no deserto e caminhou durante 40 dias até o monte de Deus, não foi? Séculos mais tarde, o próprio Filho de Deus foi levado ao deserto também por 40 dias. Mas onde Elias fraquejou, sentou debaixo do zimbro, pediu para morrer, Jesus permaneceu firme, vencendo o tentador e nos ensinando que a vida verdadeira é uma vida sustentada por cada palavra que sai da boca de Deus. Anos depois, naquele mesmo monte onde Elias se escondeu na caverna, o profeta teve um reencontro definitivo. No monte da transfiguração, quem estava lá? Quem? Elias, de um lado e do outro. Moisés. Elias estava lá. Elias não estava mais assustado, ele não estava mais isolado, ele não estava mais desejando a morte. Ele estava de pé na presença da glória de Deus, conversando face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que nós temos essa esperança hoje? Por quê? Por que nós temos essa esperança? Porque no Getsêmani, diante de uma angústia mortal, o Senhor não fugiu. Na cruz do Calvário, Jesus não ouviu um sussurro suave de consolo que Elias ouviu. Ele enfrentou, na verdade, foi um silêncio terrível, um silêncio do abandono. Ele não bebeu água quentinha, ele bebeu o cálice da nossa fraqueza e do nosso pecado, e ele sorveu o nosso castigo, para que nós pudéssemos ter paz. Jesus foi desamparado, meus irmãos, para que você e eu, nas nossas noites mais escuras de desânimo, quando enfrentamos uma fé morna, jamais sejamos abandonados por Deus. Portanto, há esperança para os que estão frios na fé. Sabe por quê? Repita comigo, eu vou falar e você repete. Porque a fragilidade da nossa fé jamais esgota a fidelidade do Deus que nos restaura pela sua palavra. Por isso, há esperança para quem esfriou na fé. Você chegou aqui cansado? Sobrecarregado? O Senhor pode te animar. Tem pão quentinho, tem água fresca, tem abraço, tem noite de sono. Mas também tem a condução para a palavra, tem a reorientação da teologia para uma missão ser cumprida. Deus trouxe você aqui essa noite para ouvir a voz dele, falar ao seu coração e dizer: há esperança para os fracos na fé.